Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou pastora Jaqueline e essa é a série Destronando a Face Oculta do Amor. Estamos aprendendo tudo sobre cultura, sobre posicionamento, sobre mundo natural, mundo espiritual. E eu estou aqui para continuar aquilo que a parte 1 falou para nós no vídeo anterior. Vou deixar aqui para você que ainda não assistiu. Bom, falando sobre amor, eu quero apresentar a vocês 3 posicionamentos. Isso mesmo, são 3 posicionamentos de 3 pessoas que buscaram incessantemente em entender o que é o amor. E aqui eu estou para apresentar para vocês 3 homens, 3 grandes filósofos da nossa Grécia Antiga. E aqui está Platão, aqui está Aristóteles e aqui está Sócrates. E eu vou ensinar para você um pouquinho sobre o posicionamento de cada um a respeito do amor. Platão é o pai fundador da maneira do mundo pensar. Isso mesmo. Hoje, muitos pensam como Platão os ensinou a pensar. Claro que ao longo dos anos isso foi se desenvolvendo. Isso foi cada vez mais o pensamento humano, ele foi crescendo, ele foi adquirindo novos conhecimentos. Mas quem ensinou, quem deu um norte foi o Platão. Isso, o famoso amor platônico. É isso aí. Platão foi o grande criador do amor eros. Foi ele que identificou, foi ele que entendeu que o amor se chamava eros. Até porque ele não falava em português, né? Ele falava grego. Então ele chamou o amor de eros. Já Aristóteles, aluno de Platão, é o pai da ciência. Aquele que ensinou o ser humano a investigar. Isso mesmo. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que o Império Romano adotou plenamente aquilo que Aristóteles ensinou? O modo investigativo. Como, pastora? Através da pergunta. E aqui eu te pergunto, será que Aristóteles foi aquele que identificou que através das perguntas você teria conhecimento da pura verdade? Mas teve um homem que pensou assim, puxa, essa forma de amor de Platão, ela tá muito cruel. Eu acredito que amor não é isso. E então, Sócrates, ele começa a colocar a filosofia dele em prática. E ele diz que amor é filia, amor filia. E o que seria esse amor filia? Mas aqui tem um terceiro posicionamento. E esse terceiro posicionamento é o de Jesus. Como Jesus colocou o que era o verdadeiro amor? Jesus veio e então ele desbancou, ou ele disse, não é o que Sócrates falou, não é o que Platão falou, não é o que Aristóteles escreveu. Amor é isso. E Jesus então ensina sobre o amor. Eu digo 3 porque Platão e Aristóteles, eles trabalharam junto no quesito amor eros. Sócrates foi alguém que desenvolveu uma nova filosofia de amor. E Jesus veio e colocou a filosofia de Cristo, de Jesus Cristo, do que era o verdadeiro amor. Mas por que todos esses homens, todas essas pessoas tentaram de alguma forma, Sócrates, os filósofos tentaram de alguma forma explicar o amor? Porque eles não conseguiam compreender o que era esse amor. O que era o amor de verdade? Eles não conseguiam compreender. Por causa das muitas atitudes, dos comportamentos, dos pensamentos. E então eles queriam definir o que de fato era o amor. O que é o amor eros? O amor eros, ele vem da palavra erotismo, erotização. Sócrates, que era a principal figura de Platão, ele escreveu os diálogos de Platão e representou o amor que Platão escreveu naquele texto que muitos conhecem, que fala sobre o banquete.
Então, ele definiu o amor como sendo o amor eros, o amor erótico, o amor da erotização. Ou seja, o amor que significa desejo. Então, como esses filósofos eles pensavam? Eles pensavam por meio da lógica, da interrogação e dos questionamentos. Quando começaram a adotar a forma deles pensar, e um dos impérios que primeiro adotou essa forma de pensar foi o Império Romano, que adotou a forma lógica, interrogativa e questionadora, ela trouxe isso para dentro também da igreja, porque a igreja também começou a adotar essa forma de pensar. E aí, um dos primeiros santos que todo mundo conhece, que é Agostinho, um dos primeiros a usar essa forma de pensamento foi Agostinho. Ou seja, Agostinho e Aquino adotaram essa metodologia. E então chegou essa cultura. Então, quando aconteceu a colonização europeia, essas ideias foram foram transmitidas para a América Latina também e até chegar ao Brasil. Mas, pastora Jaque, como que tudo isso que você está falando pode afetar a cultura de amor brasileira? A cultura brasileira adotou a forma ocidental de pensar. Ou seja, a cultura agora da América Latina se tornou: valorizamos o raciocínio lógico, nos importamos com o físico, nos importamos com a beleza, nos importamos com as coisas belas. E terceiro, temos dificuldade de conciliar a fé e a razão. Ou seja, Platão, ele separou o mundo das ideias e ele colocou cada coisa no seu lugar. Ou seja, o amor, ele tem raízes. A forma do brasileiro hoje pensar, a forma da América Latina, a forma do mundo hoje pensar, ele está muito relacionado com aquilo que os filósofos ensinaram na Grécia Antiga. Pastora Jaque, por que você está falando sobre tudo isso? Porque a Bíblia nos mostra, queridos, que para sermos curados, para sermos libertos de toda prisão, de todo cativeiro, nós precisamos ir na raiz. E o livro de Hebreus vai falar que a raiz de amargura, ela precisa ser removida. Então, nós precisamos remover nas raízes tudo aquilo que se infiltrou na nossa forma de amar, como cristãos. Ou seja, o amor eros é o amor da falta, o amor filia é o amor da necessidade, e o amor ágape é o amor da plenitude. Misturou tudo. Dentro da igreja se misturou tudo, misturou o amor eros, misturou o amor filia, e estamos tentando cumprir o amor ágape. Mas como cumprir o amor ágape se está entronizado no coração e na mentalidade do povo o amor eros e o amor filia? O amor eros é aquilo que nós desejamos porque não temos. Ou seja, é o amor da falta. Tudo aquilo que você não tem, você deseja. Ou seja, você passa a amar aquilo que você não tem porque você deseja. Se desejo é amor, se desejo é a falta, se desejo é o amor, o que é o desejo? Desejo é a falta do que eu não tenho, é a busca por aquilo que eu não tenho, ou seja, é aquilo que me dá energia para buscar, é aquilo que me dá energia para ir atrás, para buscar. Ou seja, eu preciso despertar o desejo para buscar o que eu almejo. E aqui me veio uma história bíblica muito conhecida. Adi, Aminon e Tamar. Vocês ouviram falar que Aminon era irmão de Tamar? Isso mesmo, irmão por parte de pai. Tamar era uma moça muito linda, virgem, mas era irmã de Aminon. E um belo dia, Aminon começou a amar a sua irmã, começou a desejar a sua própria irmã, até que um dia ele teve uma ideia, aliás, uma pessoa o aconselhou e teve uma ideia, até que ele conseguiu pegar e ter relações sexuais com a sua própria irmã. Ou seja, ele abusou, ele violentou a própria irmã. E a Bíblia conta que
quando ele terminou o ato e ela estava em cima da cama, ele mandou que ela saísse daquele lugar. Ele mandou que os seus oficiais atirassem de dentro do quarto e a jogassem para fora. E ela disse: como que isso pode acontecer? Você poderia me fazer mais mal do que você já me fez? Enfim, a Bíblia diz que a partir daquele momento, Amnon deixou de amar Tamar. Você entende que existe uma cultura de que, eu queria tanto, mas agora que eu tenho, não serve mais? Mas como eu queria, aquela criança que te pede: mãe, compra, 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 compra. E quando você compra, aí você vai procurar o objeto comprado. Aonde está? Lá dentro da caixa de brinquedo, porque para ela não é mais legal. Ou seja, para Platão, você ama aquilo que você não tem. Você deseja, e quando você obtém, automaticamente você para e deixa de amar. O problema é quando eu desejo o que não tenho e não posso desejar o que eu quero ter. Tem muita gente aí desejando o marido que não é dela, tem muita gente aí desejando o esposo que não é dela, tem muita gente aí desejando coisas que não é sua, que você não tem, mas que não é seu. Desejando ter, e quando tem, descarta. Quantas vezes você já se sentiu descartável? Ou quantas vezes você já descartou algo? Você já deixou de gostar de algo que você gostava tanto? A partir do momento que você obteve. Qual é a cultura do nosso país hoje? Qual é a cultura da sua casa? Qual é a cultura dos seus pais? Qual é a cultura dos seus irmãos? Qual é a cultura do seu lar? Quais são os pensamentos que a sua casa tem? Quais são os pensamentos que os seus irmãos têm? Qual é a cultura do seu bairro? Qual é a cultura da sua cidade, do seu estado, do seu país? Será que é a cultura de Platão? Desejar o que eu não tenho e quando eu adquiro eu jogo fora? Ou seja, uma sociedade em busca de um amor que não tem, em busca de um relacionamento que não tem, uma sociedade com uma busca incontrolável, e era assim que eu vivia. Era debaixo dessa mentalidade, uma busca incontrolável e insatisfatória de amor. Ou seja, nunca estava satisfeita com o que tinha. Porque o que tinha não era o que eu queria. Ou talvez o que você tem ainda não é o que você quer. E aqui mora o grande perigo da coisa. Muitos acreditam que isso é só uma filosofia. Mas eu vou dizer para você, não. São tronos, são principados, são potestades, são dominadores espirituais da maldade operando nas filosofias humanas. O homem perdeu o governo das suas emoções. O ser humano perdeu o governo dos seus pensamentos, perdeu o governo dos seus sentimentos, do seu espírito. Por quê? Porque Platão, ele disse que o homem era dividido em duas partes, mas a Bíblia está dizendo que o homem é constituído por três partes: espírito, alma e corpo. A Bíblia fala em Tessalonicenses que o homem que Deus busca a irrepreensão do homem nas três esferas: espírito, alma e corpo. Só que a nossa sociedade, embutida nela um sofisma. O que são sofisma? São pensamentos mentirosos, pensamentos enganadores. Tem muita gente dentro da igreja que tem dificuldade de aderir um novo conhecimento. Tem muita gente dentro da igreja que não admite estar errado. E deixa eu te dizer uma coisa, o sofisma da mente, ele vem por falsas filosofias. Por isso a Bíblia diz: não permita ser levado por vãs filosofias. Cuidado. Mas o problema é que a igreja não conhece a filosofia. Muitos dentro da igreja não conhecem a filosofia humana, não conhecem a forma humana de pensar, que está inserido e enraizado dentro de uma cultura. E eu quero te desafiar
a participar dessa série, a continuar assistindo a parte 3 desses vídeos.